Boa noite, como vocês estão? Tenho uma notícia para dar para você. Bem-vindos à nossa última aula de conceitos da disciplina de princípios de eletricidade e magnetismo. Pois é, última aula, dá para acreditar? Passou tão rápido esse nosso semestre, mas nesse desenvolvimento aí dos conceitos, nós abordamos muitos assuntos relacionados a princípios de eletricidade e magnetismo. A gente falou sobre muitas interações elétricas, falamos sobre circuito elétricos, cálculo dos circuitos elétricos, aplicando as leis de Kirchhoff e avaliando também aí a associação dos resistores ou dos geradores, né, a gente viu muita coisa aí, muito conceito relacionado a isso. Só que faltou a gente entender algumas ideias ou os fundamentos do magnetismo, né. A gente falou da eletricidade, falou de carga elétrica, falou de circuito elétrico, mas e o magnetismo fica onde? Pois é, a gente vai abordar ele na aula de hoje. E eu virei para vocês em algum momento das nossas aulas, em alguns momentos, porque foram mais de um, né, em que eu falei para vocês: "Olha, a grande sacada, o ponto de referência que nós temos é a observação ou a obtenção da corrente elétrica". Porque antes da análise da corrente elétrica, a gente tinha o movimento desordenado das cargas elétricas e aí, esse movimento desordenado, a gente tinha apenas o campo elétrico atuante, né. Era a única provocação no espaço que eu tinha ali era o campo elétrico. Depois, ao aplicar uma DDP nesse material condutor ou no material condutor qualquer, a gente começou a ter, então, esse movimento das cargas elétricas de maneira ordenada. E aí mudou tudo que a gente entendia por ciência e tecnologia da época. Por quê? Venho falando isso para vocês durante ao longo do semestre, né, depois que a gente falou de corrente elétrica. Por que que isso mudou tanto? Porque foi visto que quando eu tenho essa variação do campo elétrico, tenho lá a minha corrente elétrica atuando no material, pensa numa carga e a hora que eu apliquei DDP, essa carga vai entrar em movimento. Cada ponto que essa carga passar do espaço, ela vai apresentar um campo elétrico. Então, esse campo elétrico não é mais constante, porque ele vai se formando ao longo do caminhar dessa nossa carga. Esse campo elétrico ele é variado. E a variação do campo elétrico deu a obtenção de campos magnéticos. Nessa época, a gente tinha apenas materiais magnéticos, né? Essas teorias magnéticas elas já eram trabalhadas, né? Já sabia que existia algo relacionado à interação dos átomos com a sua carga, mas eles chamavam de magnetismo apenas materiais que eram intrinsecamente magnéticos, como os terra raras, né, os ímãs naturais que a gente conhece, a magnetita. Não tinha materiais condutores com propriedades magnéticas. A partir desse momento da corrente elétrica no material, fez boom, porque aí foi verificado que existia, então, uma forma de induzir o campo magnético em algo se eu tiver um campo elétrico variando. Depois foi descoberto que era possível também, se eu tinha o campo elétrico variante, obtinha campo magnético, eu poderia ter um campo magnético variante que induzia a corrente elétrica, e aí as relações elas foram todas modificadas, porque essas propriedades magnéticas eram possíveis, dependendo da análise do material, magnetizar alguns tipos de condutores, como o ferro, por exemplo. E mesmo eles não sendo, na sua essência, materiais magnéticos, eles apresentam características magnéticas quando, como a gente chama, magnetizados. Daí começou essa história, ou foi possível essa história da construção do computador, por exemplo, como a gente conhece, dos meios de comunicação, dos dispositivos optoeletrônicos. Então, essa ciência que a gente tem, como nós conhecemos hoje, ela só foi possível chegar até aqui devido a essa variação, essa análise da obtenção do campo magnético em materiais condutores que não expressavam características magnéticas na sua plenitude ou na sua essência, tá? Por isso que na aula de hoje a gente vai comentar assim
sobre alguns fenômenos magnéticos que são comuns. A Terra é um grande ímã, como assim a gente consegue chamar, ou como a gente ouve em alguns lugares. E a gente vai falar também dessas relações em que o campo elétrico variante produz o campo magnético, e essa é dado o nome de lei de Ampère. Campo magnético variante induz corrente elétrica no material, ou seja, gera um campo elétrico variante, e essa é a lei de Faraday. E quando a gente está falando sobre o campo magnético variante gerar campo elétrico que induz corrente elétrica no material, o material ele se opõe a essa corrente elétrica induzida, e aí vem a lei de Lenz descrita para nós. Então a gente consegue relacionar aí cada uma das análises eletromagnéticas que tem no material. E a gente tem por definição, então, trabalhar na aula de hoje os fundamentos da teoria eletromagnética, começando aí falando desses fenômenos magnéticos que nós podemos ter, já que esses fenômenos magnéticos que ocorrem na natureza, eles são muito comuns. O que intriga a humanidade há mais tempo é o fato das pedras que se atraíam, ou seja, a magnetita, que é um material comum da natureza, e ela apresenta características muito marcantes magnéticas, ela ter essa relação de atração à repulsão, mas não devido à carga elétrica, mas sim o magnetismo, né? E aí a gente começa a entender esses princípios magnéticos de alguns materiais que são inicialmente ou por essência magnéticos. Então, vamos pensar no que poderia acontecer antigamente, por exemplo. Hoje a gente sabe de tudo isso, hoje a gente conhece o ímã, hoje a gente sabe o que é um solenoide, hoje a gente tem um transformador. Só que antigamente, sem os conhecimentos científicos, imagina um homem olhando essa relação das pedras que se atraíam ou se repeliam, e ele falava assim: mas o que está acontecendo aqui? Tem um lugar aqui no Brasil, eu não vou saber onde é. Estava na ponta da língua e eu esqueci. Mas tá bom. Esse lugar aqui no Brasil, ele é íngreme assim. E nesse caso, se você deixar o carro parado, ele vai apresentar um movimento diferente do que ele deveria apresentar. Deixei o carro parado com o freio de mão, opa, desculpa, com o freio de mão solto, o que normalmente aconteceria? O carro desce, não é? Mas nesse caso ele sobe. É diferente essa relação. Procura depois aí melhor isso que eu estou falando para você, e é justamente explicado pelos fenômenos magnéticos que acontecem naquela região, tá? Quando a gente está falando de magnetita, por exemplo, ou os terras raras, a gente está falando que eles são denominados como ímã permanentes, pois eles apresentam características magnéticas mesmo na ausência de influências externas para magnetizar esse meu material ou induzir o magnetismo nesse material. Esse fenômeno nos ímãs, de maneira geral, eles surgem na escala atômica e molecular, o que pode ser explicado pela mecânica quântica. E ela afirma que os elétrons presentes nos átomos possuem uma característica chamada de spin, relacionada com seu momento angular, que dá uma característica magnética de cada átomo ou de cada molécula. Em uma das aulas, agora eu não lembro se foi aqui ou se foi na disciplina de eletromagnetismo, que eu contei uma piada sobre o spin. Se foi aqui, vocês me falam. Se não foi, eu conto essa piada sobre o spin, tá? O spin, ele está relacionado ao momento magnético do material, ou seja, cada elétron que compõe um corpo, dos átomos que compõem um corpo, ele tem esse spin, esse número de spin. E esse spin dá orientação de movimento para esse elétron. Nos materiais magnéticos, esse spin ele já é naturalmente orientado segundo o campo magnético. Já os materiais condutores, esses spins eles são desordenados, e quando a gente aplica um campo magnético, eles se ordenam. E é dessa forma que a gente magnetiza materiais condutores. Nesse ordenamento dos spins, eles agora irão apresentar, de maneira geral, características magnéticas nessa magnetização, tá?
Vamos entender, então, essa análise. Eu dei uma parada aqui para falar, porque o Marco Aurélio falou que ele, se ele não se engana, a cidade é chamada de São Tomé das Letras. E olha o nome, né? Olha o nome, porque não sei se vocês sabem, mas Tomé era um dos discípulos na época de Jesus, e ele conta a história, né? Vamos citar a história, não a religião, mas os dados históricos diz que Tomé, ele era aquela pessoa que não acreditava nas histórias que as pessoas contavam, acreditava só vendo, né? Então aí tem até aquela teoria que fala só acredito vendo, que vem de São Tomé. E aí vai vendo que o nome da cidade chama São Tomé das Letras. Então, continuando, vamos entender aí como que se dá essa relação dos ímãs, dos materiais que são naturalmente magnetizados, como que o campo magnético é atuante, e em todo momento da aula de hoje a gente vai precisar relacionar diretamente as análises que nós fizemos para a eletricidade, trazer aqui para o magnetismo, porque elas são semelhantes, tá? Então, quando a gente está falando de um material naturalmente magnético, que ele tem os princípios magnéticos atuantes, como os ímãs, a gente está falando que esse material ele é considerado como um dipolo, e justamente por ele ser ímã e apresentar características magnéticas, a gente chama ele de dipolo magnético. Por que dipolo magnético? Porque ele vai apresentar para nós dois polos em um mesmo material. E essa relação do campo magnético, já a gente vai falar um pouco melhor sobre ele, mas para a gente entender, o campo magnético ele sempre vai de um polo para o outro. Lembra lá quando a gente falava na eletricidade dos dipolos elétricos que saíam das cargas positivas e iam para as cargas negativas? Aqui nos ímãs a gente tem um polo que a gente chama de polo norte e um polo que a gente chama de polo sul. Normalmente a gente chama de polo norte e polo sul, mas eu também posso trabalhar com a referência de mais e menos. Não é comum, mais e menos a gente usa para eletricidade, mas nesses casos do magnetismo eu também posso trabalhar com essa descrição, tá? E de maneira geral, a gente tem que, por definição, o campo magnético ele sai do polo norte e ele chega no polo sul. E através dessas linhas de campo, eu também posso calcular quem é para nós o nosso fluxo magnético. Só que uma curiosidade, eu tenho um ímã qualquer, e esse ímã, a gente está vendo que ele é um dipolo magnético, porque ele tem dois polos no mesmo material. Se eu seccionar ele aqui no meio, intuitivamente ele já vai dividindo ele em duas partes, ele vai apresentar dipolos magnéticos da mesma forma, como representa aqui para nós essa imagem. E quanto mais eu for seccionando ele, nossa, eu risquei esse aqui demais. Quanto mais eu for seccionando ele, mais ele vai se dividindo também em dipolos magnéticos, porque até hoje a gente não sabe por que isso acontece. Depois de anos estudando magnetismo nos corpos, nos ímãs, ainda não se chegou um porquê disso acontecer. Esses materiais que são naturalmente imantados, a gente não está falando de materiais que podem ser magnetizados, mas a gente está falando de materiais que são imantados, que apresentam características magnéticas na sua essência. Não há monopolo magnético. Sempre ele, por quantas vezes ele for seccionado, sempre ele vai apresentar dois polos magnéticos, ou seja, um dipolo magnético. O que eles explicam, né? O que se tem por definição hoje? É uma explicação aceita, mas ainda não é efetivamente não é comprovada a palavra. É aceita, mas eles ainda estão buscando para saber se realmente é isso. Como nós temos as cargas elétricas, né, os elétrons, e através da distribuição eletrônica de Linus Pauling, a gente fala que em cada um dos orbitais que constituem esse meu átomo, ele pode agrupar dois elétrons. Então, quanto mais eu for dividindo esse material até chegar, por exemplo, em um único átomo, ele ainda assim terá os seus elétrons agrupados em orbitais, e por esses elétrons estarem em orbitais, e nos orbitais, cada um deles eu ter dois elétrons, os spins sempre serão invertidos.
eu sempre terei um polo norte e um polo sul. Por isso, dessa relação dos dipolos magnéticos. A gente não tem essa descrição de monopolo magnético, tá? E a relação que a gente tinha ali de atração e repulsão com as cargas elétricas, o mesmo acontece com os ímãs. Os polos iguais se atraem, os polos diferentes se repelem. Quais são os polos iguais? Vamos nessa análise da nossa figura, se eu tenho o polo sul com o polo norte ou o polo norte com o polo sul, eles vão se atraírem. Se eu tenho os polos iguais, norte com norte ou sul com sul, eles vão se repelirem. Então, de maneira geral, o campo magnético é uma perturbação no espaço referente a um corpo que apresenta característica magnética, ou seja, os ímãs. E ele é uma propriedade intrínseca de qualquer partícula elementar. Em alguns materiais, que são os intrínsecos, os ímãs permanentes, por exemplo, esses elétrons possuem campos magnéticos que se somam, produzindo um campo magnético resultante que cerca o material. Entretanto, em outros tipos de materiais, os campos magnéticos gerados por os elétrons formam uma resultante nula, ou seja, a gente não apresenta ou não observa essas propriedades magnéticas desse material. Do mesmo jeito em que a gente tinha as linhas de campo elétrico, a gente também tem a análise das linhas de campo magnético. Eu parei ali porque eu estava lendo o que vocês estavam escrevendo, tá? No chat, desculpa. Do mesmo jeito que a gente tem as linhas de campo elétrico através da produção ou da perturbação do campo elétrico no meio, a gente tem as linhas de campo magnético. Então, essas linhas de campo magnético, elas estão descritas, ou seja, elas mostram para a gente qual é a perturbação no espaço de um campo magnético produzido. E aqui a gente está falando dos ímãs, tá? Inicialmente. Eu tenho essa imagem, ela representa para vocês um ímã. E sobre esse ímã é colocado uma limalha de ferro, que é um pozinho de ferro. E aí essa limalha, por ser tão pequenininha, né, o pozinho, ela se agrupa, mostrando para nós essas linhas de campo e como o campo magnético ele é dado, ele é referente nesses materiais. E aqui a gente consegue verificar como a atuação desse campo magnético em um ímã, nesse dipolo magnético, as linhas de campo saindo do norte e indo para o sul. O campo magnético de atração entre dois corpos em dois polos diferentes e o campo magnético de repulsão entre esses dois polos, tá? E aí a gente tem por referência, então, essa análise e da referência do dipolo magnético e do dipolo elétrico. Do dipolo elétrico também tinha as linhas de campo entre os dois polos positivo e negativo, igualzinho como é no polo magnético. Só que a gente não pode esquecer que no magnetismo, o nosso corpo, o nosso dipolo magnético é um único material. Na eletricidade, essa relação do dipolo elétrico, ele se dava por dois corpos carregados. Depois, dá uma olhada, por favor, lá no Manual do Mundo, aquele site legal que eu falei para vocês de experimentos físicos, que ele traz uma experiência da limalha de ferro para que você possa ver exatamente como que isso acontece. Ou você faz na sua casa. Como que você pode fazer? Professora, não tem limalha de ferro, mas você quer ver a interação de um ímã com um pedacinho de ferro? Compra sucrilhos, tem que ser da marca sucrilhos, tá? Faz esse experimento na sua casa, porque a marca sucrilhos Kellogg's, sabe o que eu tô falando? Do tigre? Ele é o único sucrilhos. Eu não sei como que é o nome, sem ser o nome fantasia dos sucrilhos. Por exemplo, Omo é sabão em pó. Que boa é água sanitária. Eu não sei flocos de milho, acho que é, não é? Flocos de milho açucarado. Sucrilhos, eu não sei. Então, compra, mas da marca sucrilhos do Kellogg's, tá? Do tigre. Compra ele e bate com um pouco de água. Ele vai formar uma plasta meio estranha assim, coloca ele num saquinho transparente e pega um ímã forte. O ímã forte não significa que ele é grande, tá? Lembra dessa relação? Tem alguns ímãs que eles são mais fracos e são maiores, outros ímãs que eles são mais fortes de atração e repulsão e eles são menorzinhos. Pega, não sei aí, de um alto-falante velho, e aí você vai passando esse ímã em cima desse saquinho plástico assim,
e você vai vendo os pedacinhos de ferro acompanhando o ímã. É muito legal essa experiência. Faz na sua casa depois, vai lá no Manual do Mundo também e ele vai mostrar para vocês como que se dá essa relação das linhas de campo magnético em um ímã apresentado sobre a limária de ferro. E a gente não pode esquecer que o nosso planeta Terra, ele é um grande ímã, né? E como que se dá o campo magnético do planeta Terra? O campo magnético do planeta Terra é da mesma forma, sai do Polo Norte e vai para o Polo Sul. Só que Polo Norte magnético, Polo Sul magnético. E aí que está uma pegadinha, que esse Polo Norte magnético é o Polo Sul geográfico. E o Polo Sul magnético é o Polo Norte geográfico. Tem essa troca, essa diferença. E um eixo referido à descrição do nosso eixo magnético com o eixo de rotação da Terra, eles têm uma defasagem em ângulo de 11 graus. Teve um tsunami que deu, se eu não me engano, foi na Tailândia. Eu sou muito ruim de nome de cidade, vocês sabem disso. E de país e de tudo. Vocês sabem que eu sou ruim de nome. Esse tsunami que deu, é falado que essa angulação ela foi dada em 3 graus e por isso mudou um pouco algumas relações do clima na Terra, justamente porque a Terra ela começou a apresentar um movimento elíptico em torno do Sol diferente, tá? Ainda é teoria, não sabemos exatamente se isso aconteceu, porque ainda está em estudo, mas a gente sabe que, por definição, hoje, os eixos de rotação da Terra e o eixo magnético, eles são defasados em 11 graus. Se a gente tem um campo magnético atuante, a gente tem uma força magnética atuante também. Do mesmo jeito que a gente tinha a relação do campo elétrico com o campo elétrico com a força elétrica, a gente também tem a relação do campo magnético com a força magnética. Então, partículas dotadas de carga elétrica, elas podem ser também afetadas por campo magnético. Só que para que elas sejam afetadas por esse campo magnético, eles precisam estar em movimento e a direção de sua velocidade não pode ser a mesma descrita por esse campo magnético. Dessa forma, deixa eu dividir meu quadro com você, para a gente entender como que se dá essa relação da força magnética através da carga em movimento. Então, eu tenho uma carga qualquer aqui, se ela está em movimento, significa que ela tem uma velocidade associada a essa carga. Assim, o campo magnético, a gente pode trabalhar com esse campo magnético sendo dado pela quantidade de carga que esse corpo apresenta, vezes o produto vetorial da velocidade desse corpo carregada com o campo magnético. E aí, através da aplicação da regra da mão direita, a gente consegue descrever quais são os sentidos e as direções do campo elétrico, velocidade e da força elétrica, da força magnética. Eu falei tudo errado. Do campo magnético, da velocidade e da força magnética. Ou a gente pode aplicar a regra da mão esquerda para a gente entender que força, campo e velocidade, elas são grandezas vetoriais que estão a 90 graus entre si. Então, aplicando essa regra da mão esquerda, a gente vai fazer um eixo cartesiano na mão. Deixa eu vir mais para cá, é para cá. Se eu tenho esses dois ortogonais entre si, que estão ortogonais entre si com o terceiro. Então, eu posso falar que esse é o campo, essa é a velocidade e essa é a força, e ir verificando a aplicação do movimento. Se a velocidade, se essa aqui, por exemplo, é a velocidade está para cá, então o campo está nesse sentido e a força está para cima. Analisando essa regra da mão esquerda, a gente consegue relacionar quem é a velocidade e quem é a força magnética relacionada com o campo magnético descrito para nós. E aí algumas afirmações, algumas observações são necessárias para que a gente possa compreender quem é essa força magnética atuante no corpo. A força magnética ela será sempre perpendicular à velocidade e ao campo magnético, independente do sinal de carga. O que muda é o sentido da força com o sinal dessa carga. E como consequências, nós temos que a força magnética nunca será alterada e a velocidade escalar da partícula nunca altera a energia cinética dessa partícula.
E também que a força magnética, ela altera a direção da velocidade da partícula e também altera a trajetória da direção da nossa partícula. E como a gente sabe que lá na eletricidade dos dipolos magnéticos, a gente podia calcular o campo elétrico através do fluxo elétrico, aqui não é diferente. Eu também tenho a lei de Gauss aplicada, só que a lei de Gauss para o magnetismo. E o que significa essa descrição do fluxo do campo magnético? Assim, a gente pode, então, analisar essa figura e ela mostra para nós de um campo magnético uniforme B, atravessando perpendicularmente uma área A de uma superfície, e a gente pode simplesmente, para saber quem é esse campo que atravessa a área, calcular o seu fluxo. E o fluxo magnético, ele é dado para nós como sendo o produto escalar entre o campo magnético em relação à área da superfície que é descrita para nós. Aqui foi dado duas superfícies distintas, né? A superfície 2, a superfície 1. Em cada uma delas, eu consigo calcular o fluxo magnético em relação ao campo magnético e à área, ou trabalhar com o campo magnético em relação ao fluxo desse corpo pela sua área. Assim, no cálculo do fluxo do campo magnético, ou eu trabalho com ele de maneira relacionando seus módulos, ou simplesmente se eu tenho uma superfície homogênea de um material contínuo e essa descrição do meu material magnético ele esteja continuamente distribuído, eu posso falar que esse fluxo magnético é igual ao campo magnético vezes a sua área. E aí a gente tem que saber como calcula esse campo magnético ou qual é a equação geral da descrição do campo magnético. Então, se eu tenho ali uma carga Q com uma velocidade V no espaço, tem um ponto de referência nesse espaço para eu saber qual é esse campo magnético, como eu posso descrever o campo magnético em relação a esse ponto? Lá na eletricidade, a gente tinha uma descrição para o campo elétrico. Era K, peraí que eu vou lembrar, KQ sobre R quadrado. Lembra que a gente falava sobre isso? 1 sobre 4π epsilon 0 vezes que multiplica a carga Q dividido pela distância ao quadrado. Aqui, a gente vai trabalhar agora com essa característica que é a permeabilidade magnética e a força também descrita magneticamente entre essa carga e o ponto, ou seja, rearranjando cada uma dessas etapas, a gente pode falar que o campo magnético é dado por μ0 sobre 4π, que multiplica Q sobre R quadrado e que multiplica pelo produto vetorial da velocidade vezes o meu versor distância dessa carga até esse ponto P de referência. Assim, a gente tem que, analisando essa equação do campo magnético, o campo magnético ele é proporcional à quantidade de carga, ele é proporcional a 1 sobre a distância ao quadrado, ou matematicamente falando, ele é inversamente proporcional à distância ao quadrado, ele é proporcional à velocidade, proporcional desse vetor velocidade e do vetor distância até o ponto P, e o seu campo magnético será máximo quando θ valer 90 graus. Será zero quando na direção em que a velocidade apresentar um θ de 0 grau. E assim, esse μ0, ele é descrito como a permeabilidade magnética no vácuo e ele também tem valor tabelado. Esse valor tabelado é de 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro dividido por ampere, tá? A gente pode calcular também qual é o campo magnético gerado por uma corrente. Só para finalizar, essa é a descrição, então, geral do campo magnético para nós.
a gente pode calcular o campo magnético gerado por uma corrente elétrica, e nessa análise a gente tem aí um fio condutor qualquer, a variação do campo magnético externa, que vai provocar, então, uma corrente elétrica induzida nesse meu material, e essa carga, ela vai definir ou ela vai apresentar para nós um movimento ordenado. Ou a gente tem também que essa carga inicialmente em repouso, ela é aplicada uma DDP sobre esse corpo condutor e ela se movimenta ordenadamente. Nesse movimento ordenado, gera um campo magnético. E esse campo magnético, a uma distância P, ele também pode ser calculado. E é perguntado para nós como calcular esse campo magnético. Ele é calculado exatamente da outra forma, da forma geral do cálculo do campo magnético, só que agora a gente não está falando mais, deixa eu voltar aqui com você, no corpo todo condutor. Eu estou falando para um elemento de carga que apresenta movimento ordenado que produz um campo magnético, um elemento de campo magnético. Assim, eu posso calcular esse campo magnético através do seu elemento de carga em relação ao elemento do campo magnético. O sentido do campo elétrico, nesse caso, pode ser dado pela regra da mão direita, em que, como mostra aí a figura, o dedão ou o polegar, a gente coloca ele na corrente, no sentido da corrente do fio. E aí o movimento dos outros dedos vão indicar para nós qual é o sentido do campo magnético, tá? E se eu quiser saber qual é o campo magnético total apresentado em um ponto P provocado por uma corrente elétrica, basta então eu integrar os dois lados dessa equação. Fazendo as variações necessárias e o cálculo de integral, a gente obtém que esse campo magnético na forma de integral, ele é dado para nós descrito matematicamente dessa forma, em que essa lei ela é descrita como lei de Biot-Savart na forma integral, mas eu também tenho ela na forma diferenciável antes de calcular a integral, que é dado para a gente como o nome de lei de Biot-Savart na forma diferencial. Essa lei de Biot-Savart, tanto na forma diferencial quanto na forma de integral, elas são importantíssimas para que a gente saiba qual é o campo magnético produzido por uma corrente elétrica em um meio contínuo, dado então pelo seu produto vetorial. Assim, a gente tem, então, como relação e um resumo, essas duas equações que descrevem a lei de Biot-Savart, tanto na forma integral quanto na forma diferencial. E quando esses estudos eles estavam sendo realizados sobre essa descrição ou sobre essa análise de um corpo condutor qualquer, que por ele, ou vamos trabalhar com o fio condutor, que é mais fácil da gente compreender, por ele é passado uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica, que produz um campo elétrico variado, gera um campo magnético externamente a esse movimento, tá? Aí, nessa época, muita gente estava estudando sobre essa descrição desses efeitos magnéticos e Ørsted, Hans Christian Ørsted, se eu não me engano, ele veio e entendeu, então, como que dava essa relação, mais experimental. Ele veio e falou assim, ele conseguiu para qualquer situação de corpo condutor, passando uma corrente sobre ele, uma corrente elétrica nesse corpo condutor, ele obtinha em volta, ele tinha registro em volta desse campo magnético variante. Ele comprovou isso. O Ørsted chegou e falou assim: olha, se eu passo corrente elétrica no material condutor, eu obtenho campo magnético. E ele explicou por quê, que era devido à variação do campo elétrico. A variação do campo elétrico produziu o campo magnético. Só que ele verificou isso experimentalmente, ele não conseguiu comprovar isso matematicamente. Depois de um tempo, veio Ampère e disse que ele conseguiu descrever isso matematicamente através das relações matemáticas, e ele falou o seguinte, que o campo magnético gerado por um condutor, percorrido por uma corrente elétrica a uma distância r,
gera um campo magnético variante. Assim, ele conseguiu comprovar matematicamente como que se dava essa relação com o que foi que o Ørsted ainda não tinha conseguido. Então, quando a gente fala da lei de Ampère, a gente não pode esquecer que ela foi sozinha, não foi, porque Ampère ele só concluiu a parte matemática de uma observação experimental que Ørsted fez. E ele descobriu o seguinte, matematicamente, aí a gente está falando sobre a lei de Ampère. Ele nos seus cálculos, ele considerou aí um fio, um condutor percorrido por uma corrente, e cada linha do campo magnético era descrito, era trabalhado com uma curva fechada. Então, ele resolveu aplicar uma integral de linha nesse campo de caminho fechado. Nesse caso, ele não trabalhou com a integral de superfície igual Gauss, mas ele trabalhou com a linha de campo num caminho fechado. E aí ele disse que o campo magnético ele estava relacionado com o elemento de área através dessa integral de caminho fechado. E essa integral determina que cada linha de campo é uma curva fechada e a determinação do campo magnético pode ser feita em termos de circuitação. E essa jogada foi imprescindível para ele, porque ele conseguiu comprovar matematicamente que essa integral do produto escalar entre o campo magnético e o elemento de comprimento desse circuito fechado era igual a μ0 I, onde I é a corrente elétrica. Então, semelhante à lei de Gauss, ao invés do campo elétrico integrado numa superfície gaussiana, foi integrado um campo magnético num caminho fechado. E isso é igual a uma constante vezes a corrente elétrica. Então, ele conseguiu comprovar que essa corrente elétrica produz um campo magnético variante. E essa lei de Gauss, desculpa, essa lei de Ampère, ela pode ser dada também na forma pontual. Aqui a gente viu na forma integral, ela pode ser dada na forma pontual, que é descrita para nós como a forma diferencial, a partir de uma densidade de corrente elétrica. Então, a gente pode dizer que eu tenho um operador matemático nábula, produto vetorial, com a intensidade do campo magnético, e isso vai dar para nós a intensidade a densidade de corrente elétrica. Ou, se eu for trabalhar com campo magnético complexo, não só com a sua intensidade do campo magnético, eu tenho que esse produto vetorial é dado por μ0 vezes essa densidade de corrente elétrica. Então, aqui agora, Ampère chegou e falou assim, ó, tudo que o Ørsted falou está super certo, só que eu consigo comprovar matematicamente o que isso está relacionado. E através dessas descrições matemáticas, ele conseguiu mostrar essa relação da corrente elétrica produzindo campo magnético no material. Não é simples assim essas deduções matemáticas. Dá uma olhada depois como que isso acontece. No nosso livro-texto, ela está bem assim, sucinta, mas tem algumas bibliografias complementares no seu livro-texto da disciplina que vai te ajudar a entender um pouco melhor essa relação, tá? E quando a gente fala de lei de Ampère, lei de Gauss, lei de Ampère, e também eu falei sobre a lei de Gauss para o magnetismo, lei de Gauss para a eletricidade, lei de Gauss para o magnetismo e a lei de Ampère, elas são as leis que constituem a lei de Maxwell para descrever qualquer fenômeno eletromagnético. E falta mais uma lei de Maxwell para que a gente possa relacionar qualquer fenômeno eletromagnético, que é a chamada de lei de Faraday. E quando a gente trabalha com a lei de Faraday, a gente tem que analisar o fluxo do campo magnético que um corpo apresenta. Porque a gente viu que quando um condutor é percorrido por corrente elétrica e é colocado em meio a um campo magnético, surge nele uma força e, consequentemente, um torque magnético. Mas e o contrário acontece? Bom, para a gente poder entender o que ocorre ao movimentar um condutor em um campo magnético, como uma espira, a gente precisa entender o conceito de fluxo do campo magnético, igualzinho como a gente abordou lá na lei de Gauss. Nós definimos fluxo de campo elétrico que era dado pela integral do produto escalar de um campo elétrico por uma determinada área. E isso era igual a
carga total do material dividido por ε0. Do mesmo modo, é possível definir o fluxo do campo magnético como a integral do produto escalar, só que agora entre o campo magnético e uma determinada área pela qual as linhas desse campo magnético elas passam ou elas são atuantes. Vou dividir meu quadro com você para você entender essa relação visualmente. Eu tenho aí o meu plano, tenho as linhas de campo magnético passando por esse plano e um versor ou vetor normal a esse plano. Esse vetor normal ao plano, ele tem um ângulo θ com o meu vetor do campo magnético. Dessa forma, o fluxo do campo magnético, ele é dado para a gente, então, como a integral de superfície do campo magnético vezes esse vetor normal, vezes esse elemento de área, que ele é muito parecido com o fluxo do campo elétrico. Então, aqui a gente tem a descrição da lei de Gauss para a eletricidade e aqui a lei de Gauss para o magnetismo, e trabalhando então com o ângulo e o seu cosseno, a gente pode redescrever essa integral agora com o cosseno de θ. E há a necessidade de entender como, se eu colocasse uma espira nessa variação do campo magnético, como que iria acontecer? Qual é o fluxo desse campo magnético em uma espira? Então, olha esse desenho aí. Eu tenho o meu ímã, eu tenho essa espira de material condutor. Ao aproximar o ímã ou afastar o ímã, eu vou variar a quantidade de linhas que passam dentro dessa espira. Ou seja, eu vou variar o fluxo do campo magnético que passa nessa espira. De maneira geral, ao aproximar o ímã no interior da espira, o fluxo vai aumentar. Ao afastar, o fluxo ele irá diminuir. E foi exatamente isso que Faraday fez. Foi exatamente esse experimento que o Faraday fez. Ele tinha uma espira de um material condutor, um ímã, e nessa espira ele acoplou no multímetro em que ele verificou qual era a amperagem desse material, ou seja, se passava corrente elétrica ali ou não. E aí, afastando ou aproximando esse ímã, ele viu que marcava nesse amperímetro uma corrente elétrica. Se ele estava aproximando, uma corrente elétrica negativa, afastando uma corrente elétrica positiva. Mas se ele ficasse parado, não tinha nada de corrente elétrica. Mesmo que se esse ímã tivesse dentro aqui no interior dessa espira, ainda assim não teria nada de corrente elétrica. Aí ele falou o seguinte, então. Ó, se eu movimento o ímã, movimentar o ímã significa gerar um campo magnético variante. Eu induzo esse campo magnético variante devido ao fluxo das linhas de campo, eu induzo no meu material condutor uma corrente elétrica. E assim ele descreveu, então, a lei de Faraday para a indução magnética, que diz que a força eletromotriz é induzida no material através da variação do fluxo do campo magnético em relação ao tempo. E esse menos ele está relacionado justamente com essa análise aqui, ó. Estou aproximando corrente elétrica negativa, estou afastando corrente elétrica positiva. Então, o meu material ele se opõe a passagem de corrente elétrica, e isso é o menos dessa equação. Essa descoberta é fundamental para as aplicações de conversão eletromecânica de energia. O movimento mecânico do ímã dá origem a uma corrente elétrica e a energia mecânica ela é transformada em energia elétrica. E esse próximo quadro eu deixei em vermelho de propósito, porque ele vai explicar para nós uma descrição importante sobre a lei de Lenz. A lei de Lenz, ela complementa a lei de Faraday porque ela fala desse menos aqui, ó. Faraday, inicialmente, ele descreveu a sua lei, mas ele não entendia, ele não explicou exatamente o que significaria esse menos da sua equação. Aí chegou Lenz e entendeu que esse sinal negativo se deve ao que foi identificado segundo o sentido da corrente induzida no material. E essa corrente induzida no material, ela se opunha à variação do fluxo magnético.
que produzia essa corrente, ou seja, esse menos se dá em oposição ao movimento de um ímã permanente. E essa é a descrição para nós desse sinal negativo. A lei de Faraday, ele fala que um campo magnético variante produz um campo elétrico e induz uma corrente elétrica no meu material, e a lei de Lenz, que é esse menos, diz para nós que essa corrente induzida, ela é contrário ao fluxo magnético. E aí a gente pode entender, então, as relações, por exemplo, de um solenoide e também de um indutor. Vamos entender o que é um solenoide? Ele diz que é um composto, um dispositivo composto por N espiras percorrida por uma corrente I, e essa corrente produzirá um campo magnético que percorrerá o solenoide internamente, e o fluxo do campo magnético atravessará a região definida pela área do solenoide. Ou seja, eu tenho aqui essas espiras, a minha corrente elétrica vai passar por essas espiras e vai produzir no interior desse solenoide um campo magnético. O fluxo magnético variante no tempo irá induzir uma força eletromotriz nesse material. E o campo magnético gerado por esse solenoide devido à passagem da corrente elétrica é capaz de atuar no próprio solenoide, que é o que a gente chama da autoindução. Então, eu tenho uma corrente elétrica inicial que passa pelo solenoide, e essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético dentro do solenoide, que, por consequência, esse campo magnético produz um campo elétrico que induz uma corrente elétrica no solenoide. E isso é chamado de autoindução do nosso material. Então, se um campo qualquer tem um fluxo magnético que atravessa a área A do solenoide, a gente pode descrever matematicamente, então, a autoindutância de um solenoide, que ele é dado para nós pela constante μ0, o número de espiras ao quadrado, a área desse campo magnético atuante e o comprimento total do nosso solenoide. Essa autoindutância é a capacidade de certo condutor que possui de induzir nele mesmo uma força eletromotriz a partir de um campo magnético variante no tempo, produzido por uma corrente que também é variante no tempo. E aí a gente pode falar de um indutor. O indutor, ele é descrito como uma bobina de N espiras e pode ser definido, então, por esse nome indutor. E, se percorrido por uma corrente elétrica variante no tempo, essa força eletromotriz, agora autoinduzida, justamente por conta desse campo magnético induzindo a corrente elétrica, é de menos a variação do número de espiras vezes o fluxo magnético dividido pela variação do tempo. E na ausência dos materiais magnéticos, nós temos que essa nossa força eletromotriz induzida é igual a menos L pela variação da corrente elétrica em relação ao tempo, em que a gente não pode esquecer que esse L é descrito para nós como autoindutância nesse material. E com isso, a gente finaliza e discutiu todos os conceitos previstos ali nessa abordagem dos fundamentos do magnetismo dos materiais ou dos processos relacionados do eletromagnetismo, tá? Dá uma olhada no seu livro texto da disciplina depois, porque ele vai explicar melhor esse solenoide, ele vai explicar melhor a indutância e também a aplicação disso na análise de um gerador, como que ele funciona e o que é um gerador. Então, dá uma olhada lá no seu livro texto da disciplina depois, faz os exercícios e a nossa disciplina ainda não acabou, você ainda tem alguns exercícios para fazer, tem as atividades de referência para fazer, então estuda bastante aí, tá? A galera comentou aqui, Adalberto, Léo falando sobre a cidade, que é exatamente São Tomé das Letras, que fica em Minas Gerais. O Adalberto até falou que ele esteve lá e comprovou esse fenômeno, e deve ser muito legal, né? Eu nunca tive lá no local físico, eu só vi os vídeos e reportagens que acontecem no local, deve ser muito interessante observar. Pessoal que está comentando que vai sentir saudades, que gostou das aulas e tal, eu agradeço imensamente. Eu quero agradecer vocês. A gente tem um minuto ainda, dá para eu falar um pouquinho sobre isso. Quero agradecer imensamente a participação de vocês nas nossas aulas. Foi
uma alegria e um privilégio para mim, uma verdadeira honra poder estar com vocês aqui discutindo esses assuntos dos princípios de eletricidade e magnetismo. Obrigada por me acompanharem, obrigada pelos questionamentos que vocês fizeram, obrigada pelos estudos, obrigada por estar junto comigo, porque pode ser que a gente não está na mesma sala física, que eu não esteja colocando a mão em você agora, mas a gente está na mesma sala virtual, então a gente, de certa forma, está juntinho e passamos junto esse semestre. Eu vou esperar você semestre que vem, em alguma disciplina aí que a gente se encontra, tá bom? Mas um ótimo final de semestre para você, um ótimo final de ano, bom início do semestre que vem e a gente se encontra, tá? Mais uma vez, obrigada pela sua participação, obrigada pela honra de poder estar com você. Estuda, como eu sempre finalizo as aulas, e eu vou falar mais uma vez, estuda bastante. Eu te espero na próxima aula, só que essa próxima aula agora vai acontecer só semestre que vem, tá bom? Tem problema, passa rapidinho, logo logo a gente se encontra, tá? Bons estudos, boa semana. Se você puder assistir essa aula novamente nas outras 2 vezes que vai passar na semana, eu encontro você na sexta e no sábado. Se não, bom restinho de semana, bom final de semestre, bom início de semestre que está chegando também aí, e eu te vejo numa próxima disciplina, tá? Bons estudos, estuda muito, mas descansa também. Até bem breve. Tchau, tchau.